Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do oitavo ano B, Matemática, apostila 4, capítulo 34, Simetria, Rotação e Translação das páginas dos 478 a 491. Bom, então vamos lá. A simetria pode ser observada em diversos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, podemos identificar um eixo de simetria que indica a existência de uma simetria axial, vista no módulo anterior. Na verdade, todos os mamíferos apresentam simetria axial, também conhecida por simetria bilateral, terminologia mais comum em biologia. Bom, os seres vivos, porém, apresentam um tipo de simetria diferente. É o caso do pepino do mar, mostrado na foto ao lado, cuja aparência não faz lembrar a reflexão em relação a uma reta, como no caso do corpo humano. Seus vários tentáculos em torno da boca, dispostos de maneira circular, dão a ideia de giro ou rotação. Esse pepino do mar apresenta uma simetria chamada de radial. Deste modo, vamos estudar uma transformação geométrica denominada rotação, que serve como base para definir a simetria radial. Vamos também trabalhar com outra transformação geométrica importante, a translação. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí em relação a essas rotações e essas translações. Então, rotação. Observe a figura a seguir, formada por várias linhas retas. Sua aparência sugere um movimento de rotação, semelhante ao que vimos na foto do pepino do mar. Inicialmente, vamos investigar se essa imagem apresenta simetria axial. 1. Colocando uma régua em diferentes posições sobre a figura, tente encontrar um eixo de simetria. A figura apresenta algum eixo de simetria? Não, a figura não apresenta eixo de simetria. A figura apresenta simetria axial? Justifique sua resposta. Não, a figura não apresenta simetria axial, pois não possui eixo de simetria. Isso significa que não existe uma reta que divida a figura em duas partes de modo que seja simétrica da outra em relação a essa reta. Para compreender o tipo de simetria existente na figura acima, vamos estudar agora uma transformação geométrica denominada rotação. 3. Usando uma régua, desenhe uma linha tracejada, com linha tracejada os segmentos de O até A, de O até B e de O até C. Usando o compasso, trace 3 circunferências com centro no ponto O, com os raios medindo OA, OB e OC, respectivamente. 5. Marque sobre a circunferência de raio OA um ponto A', de modo que o ângulo AO' meça 90 graus. Atenção! O ponto A' deverá ser marcado de forma que, para ir de A até a linha sobre o arco menor A', seja necessário deslocar-se em sentido anti-horário. 6. Marque sobre a circunferência de raio OB um ponto B', de modo que o ângulo BOB' meça 90 graus. A marcação de B' também deverá ser feita no sentido anti-horário. 7. Usando o transferidor, marque sobre a circunferência de raio OC um ponto C', de modo que o ângulo COC' meça 90 graus. A marcação de C' também deverá ser feita no sentido anti-horário. Bom, 8. Usando a régua, desenhe um triângulo A'B', A construção que você acabou de fazer corresponde a uma transformação geométrica denominada rotação. Dizemos que o triângulo A'B', foi obtido a partir de uma rotação de 90 graus em sentido anti-horário, em torno do ponto O, aplicada ao triângulo ABC. Bom, e aí a gente tem aqui o modelo, né? Então, determinamos as circunferências. Depois de fazer as circunferências, eu consigo montar aqui, em relação ao ângulo de 90 graus, A'B' e C'. Perfeito? Bom, 9. Meça os lados dos triângulos ABC e A'B', e complete a tabela com as medidas encontradas. Bom, então, tem o triângulo ABC, A'B' e C'. De A até B, 3 centímetros. De A'B', 3 centímetros. De A até C, 4 centímetros. C', 4 centímetros. De B até C, 5 centímetros. C', 5 centímetros também. 10.
De acordo com as medidas obtidas no item 9, você pode afirmar que os triângulos ABC e A'B', C' são congruentes? Em caso afirmativo, indique o caso que garante a congruência. Sim, os triângulos ABC e A'B', C' são congruentes pelo caso lado, 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 pois, de acordo com os dados do item 9, os três lados correspondentes têm medidas iguais. A conclusão que você chegou no item 10 não vale só para triângulos. Ela pode ser generalizada para qualquer rotação, como feito a seguir. Então, reparem que está acontecendo uma rotação aqui. Uma figura F, ao sofrer uma rotação, não se altera. As figuras F e F' sempre serão congruentes. Simetria radial. Observe a figura a seguir. Então, nós temos essa figura aqui. Legal. Essa figura apresenta algum eixo de simetria? Ela possui simetria axial? Justifique sua resposta. Não. A figura não possui eixo de simetria, ou seja, ela não tem simetria axial. Em outras palavras, não existe uma reta que divida a figura em duas partes de modo que uma seja simétrica da outra em relação a essa reta. 2. Recorte de uma folha de papel vegetal um pedaço quadrado com aproximadamente 10 centímetros de lado. Coloque o quadrado de papel sobre a figura acima e copie o contorno dela. 3. É possível, mantendo o ponto O fixo, fazer uma rotação no pedaço de papel vegetal, até que o contorno que você desenhou volte a coincidir com a figura? Tente fazer tal rotação e registre suas conclusões a seguir. Sim, é possível realizar tal rotação. A operação que você realizou com a figura anterior mostra que ela é simétrica. Trata-se, porém, de outro tipo de simetria, diferente da axial. É a simetria radial ou de rotação. Veja a seguir como podemos defini-la mais precisamente. De olho na simetria radial. Considere uma figura F tal que, aplicando a ela uma rotação menor do que 360 graus em torno de um ponto O, obtemos a mesma figura F. Nesse caso, dizemos que F apresenta simetria radial ou de rotação. O ponto O é chamado de centro de simetria. A figura abaixo, ao sofrer uma rotação de 90 graus em torno do ponto O, indicada pelas setas, volta à posição original. Portanto, ela apresenta a simetria radial. Os triângulos que compõem a figura foram pintados de cores diferentes para facilitar a sua identificação. Ok? 4. Qual é a medida em graus da rotação que você realizou no item 3? Registre seu raciocínio. Bom, trata-se de uma rotação de 120 graus. A figura é composta de 3 partes congruentes, que se sobrepõem após uma rotação específica. A medida dessa rotação é 360 graus, que seria a circunferência por completa, dividido por 3. 360 dividido por 3, ou seja, 120 graus. Observe que uma rotação de 240 graus também faria o contorno coincidir com a figura original. Lembrando que 240 o dobro de 120. Simetria em relação a um ponto. Considere a figura a seguir em que o quadrilátero A'B', C', D' foi obtido a partir de uma rotação aplicada ao quadrilátero ABCD em torno do ponto O, no sentido horário. Então, determinamos aqui essa figura, no sentido horário. Perfeito? Bom, usando um compasso, trace o arco de circunferência com o centro O sobre o qual ocorreu a rotação do vértice A. Então, ponta seca aqui, a outra ponta no A, traço aqui com o arco, o vértice A. Perfeito? 2. De quantos graus foi a rotação aplicada ao quadrilátero ABCD? A rotação foi de 180 graus. Com a régua, traça o segmento de A até a linha. Então, determinamos aqui, de A até a linha. Ok? O ponto O pertence a esse segmento? Sim, o ponto O pertence ao segmento de A até a linha. O que o ponto O representa em relação ao segmento A à linha? O ponto O seria o ponto médio de A até a linha. Os pontos A e a linha possuem algumas características relacionadas ao ponto O, que você identificou no item 3. Graças a essas características, dizemos que a linha é o simétrico de A em relação ao ponto O. Veja como podemos definir de maneira mais precisa essa situação. O simétrico de um ponto A em relação ao ponto O é o ponto A', tal que O seja o ponto médio do segmento de A até a linha. 4. Trace os segmentos de B a B', de C a C', de D até D'. Você identifica alguma simetria desses pontos em relação ao ponto O? Sim. Os pontos B', C' e D' são simétricos dos pontos B, C e D em relação ao ponto O, respectivamente.
A observação que você fez no item 4 permite dizer que o quadrilátero A', B', C', D' é o simétrico de A, B, C, D em relação ao ponto O. Essa relação de simetria é uma situação especial das rotações, que acontece apenas quando realizamos uma rotação de 180 graus. Em resumo, quando uma figura F sofre uma rotação de 180 graus em torno de um ponto O, a figura F' obtida é simétrica de F em relação ao ponto O. 5. A curva que limita a figura a seguir é chamada de elipse. O ponto O é o centro da elipse. Então, nós temos o ponto O aqui. A elipse apresenta simetria radial? Se necessário, utilize um pedaço de papel vegetal para ajudá-lo a responder. Sim, a elipse apresenta simetria radial. B. Marque 3 pontos quaisquer sobre a elipse. Em seguida, usando uma régua, determine o simétrico de cada um deles em relação ao ponto O que você observou. Então, escolhi A, B e C. Então, traço aqui, passo exatamente no O, traço o A'. B, passo exatamente no O, B'. C, passo exatamente no O, C'. Ok? Nos 3 casos, o simétrico do ponto em relação a O também pertence à elipse. Translação. Considere o trapézio ABCD desenhado na malha quadriculada a seguir. Então, nós temos aqui, ok? Desenhe o ponto B' movendo o ponto B em linha reta, conforme definido pela flecha vermelha. Então, temos aqui a informação, determinando pelo mesmo ponto aqui, por essa mesma flecha. Vou determinar ele aqui, perfeito? Legal. Do mesmo modo, desenhe os pontos C' e D', movendo, respectivamente, os pontos C e D em linha reta, conforme definido pela flecha vermelha. Então, o ponto C' e o ponto D'. Trace com a régua o trapézio A', B', C' e D'. Então, traçamos aqui, então, esse trapézio aqui também, perfeito? 4. Existe alguma relação entre as medidas dos lados do trapézio e do trapézio original? Qual? Sim, são iguais às seguintes medidas. AB igual a B', BC igual a B', C', CD, C', D' e DA, D'. 5. Os dois trapézios são congruentes? Justifique sua resposta. Sim, os trapézios ABCD e A', B', C', D' são congruentes, pois os lados correspondentes têm medidas iguais e os ângulos correspondentes também têm medidas iguais. Vamos demonstrar essa afirmação. O quadrilátero AB, B', A' é um paralelogramo, pois seus lados A', B', são paralelos e têm as medidas iguais. Assim, os lados de A até B e A', B' também são paralelos e têm medidas iguais. De maneira análoga, provamos que são paralelos e têm medidas iguais os lados BC e B', C', CD, C' e D', DA, D' e A', ok? Bom, o trapézio que você desenhou foi obtido a partir de uma transformação geométrica denominada translação, aplicada ao trapézio original. Veja como podemos definir uma translação. Uma translação é uma transformação geométrica que, aplicada à figura F, desloca todos os seus pontos em linha reta, percorrendo distâncias iguais na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, a figura F' obtida é congruente à figura original F. Ok? Composição de transformações geométricas. Neste módulo e no anterior, estudamos 3 transformações geométricas: a reflexão, a rotação e a translação. Vimos que elas possuem uma característica comum. Nos 3 casos, sempre obtemos uma figura congruente à original. É possível também realizar composições de 2 dessas transformações, ou seja, aplicar duas delas a uma figura, fazendo uma transformação seguida da outra. Veja, por exemplo, a construção abaixo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui minha construção, ok? Primeiro, refletimos o polígono B em relação à reta S, obtendo o polígono Q. Então, temos aqui e aqui o polígono Q. Em seguida, fizemos uma translação do polígono Q, indicada pela flecha azul, chegando ao polígono R. Dessa forma, dizemos que o polígono R foi obtido a partir do polígono P por meio da composição de uma reflexão com uma translação. Nos exercícios a seguir, você vai construir e analisar figuras obtidas pela composição de 2 transformações geométricas. Bom, matemática em contexto. Você já pensou na tecnologia que está por trás de um simples jogo de smartphone? Uma das questões envolvidas na elaboração desses joguinhos é como controlar o movimento dos objetos na tela, e ela é resolvida com o auxílio de 3 transformações geométricas que estudamos. Primeiro, os matemáticos mostram que é possível realizar qualquer movimento de uma figura em um plano aplicando a ela uma reflexão,
uma rotação, uma translação ou uma composição dessas transformações. A partir dessa descoberta, os programas de computação foram desenvolvidos com base nas 3 transformações, compondo reflexões, rotações e translações. É possível determinar todos os movimentos que serão realizados durante o jogo. É dessa forma que o smartphone controla os objetos que aparecem na tela enquanto você joga. Bom, pessoal, para casa, vou pedir para que vocês realizem os exercícios das páginas 478 a 491. Em caso de dúvidas, por favor, encaminhe um e-mail para duvidas8ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos vocês em nossas próximas aulas. Tchau, tchau!